Olá, irmãos. Com alegria que nós, mais uma vez, podemos falar a Igreja Preteriana Memorial, em piedade, né? Com alegria que sempre nos dirigimos aos irmãos, ainda nesse modelo online, né? Devido à realidade que estamos vivendo. A sessão que me foi dada para falar com os irmãos hoje está aqui em Mateus, capítulo 6, versículos de 1 a 4. Queria que os irmãos abrissem as Escrituras Sagradas comigo, e a partir da leitura desse texto nós vamos começar a exposição dele. Mateus capítulo 6, versos 1 a 4. Diz assim a palavra de Deus: Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignora a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. E teu Pai que vem em secreto te recompensará. Vamos à presença de Deus em oração, irmãos, mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de abrirmos a Tua palavra e buscarmos orientação do Senhor na Tua santa, poderosa e autoritativa palavra. Guia-nos, dá-nos entendimento, direcionamento, ilumina os nossos olhos, porque sabemos que na Tua palavra, ó Deus, é na Tua palavra que temos vida, é na Tua palavra que somos instruídos para a vida e para a verdade. E dá-nos a Tua graça de ouvirmos a Tua voz e vivermos segundo a Tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. É interessante nós notarmos, irmãos, como que o Senhor, Ele exorta os seus discípulos, né, sua igreja, quanto às questões próprias do coração quanto à obediência à lei. É necessário entendermos que Cristo aqui, ele tá dando a interpretação da lei e está entregando a lei ao povo, expondo a lei aos seus discípulos, e essa lei ela tem de ser cumprida de acordo com os preceitos que ele mesmo estabeleceu. Ora, então, o Senhor Jesus Cristo aqui, ele não trata apenas com as questões da obediência externa, do modo externo como fazemos, mas das próprias motivações do nosso coração para fazermos, né? Então você vai entender, por exemplo, quando ele adentrar a questão da oração, por exemplo, no verso 5, vai ser tratado por outro irmão na sequência, certamente, mas queria apenas me deter nesse detalhe, quando ele diz assim: quando orardes, não sereis como os hipócritas. E aqui, mais uma vez, no verso 16, quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, né? A preocupação essencial aqui, né, quanto ao modo como seus discípulos devem exercer justiça, fugindo da hipocrisia. Então, não tenha dúvida que guardai-vos, essa expressão, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, né, com o objetivo de serdes vistos por eles, né. A preocupação aqui de Cristo é literalmente com a hipocrisia, como naturalmente nós temos a tendência a fazermos as coisas para sermos notados, aparentemente, externamente, né? Queremos receber o louvor dos outros, a recompensa das pessoas, né? Essa é a maneira natural do homem em servir. Essa é a maneira natural do homem em servir. O Senhor está lidando aqui e lidando com seus discípulos, tratando com o coração deles, né? Para que eles fujam da hipocrisia. Eles fujam da hipocrisia.
E aqui ele vai nos mostrar onde está a raiz do problema, não é? Vamos aqui, quando ele lida com a finalidade das coisas, para que eu faço as coisas, né? Então, qual o objetivo de fazer essas coisas? Isso nos leva, então, a entender que isso tem a ver com as questões íntimas do meu pensamento, do meu próprio coração, da minha mente, né? Eu não tenho como saber disso externamente, eu tenho como saber disso internamente. Isso é difícil de julgar, né? As pessoas, nós não temos como julgar isso. Então, as pessoas que dão esmolas ou que servem o outro, é difícil você poder dizer que ele está fazendo aquilo com a intenção escusa, pecaminosa, né? Você pode até pensar, mas você não tem como afirmar tal coisa, porque você não conhece o coração dele, né? E isso é que o Senhor está tratando. O que o Senhor está mostrando agora para aquele que faz é como você é recompensado. É recompensado pelo Pai ou recompensado por você mesmo, pelos limites que você dá aos próprios benefícios daquilo que você tem feito. Então, por exemplo, veja aqui a questão da finalidade, que é meu ponto agora. Ele diz assim: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Veja o conceito, a finalidade, com o propósito de serem vistos por eles. No outro momento, se você voltar um pouco a escritura comigo no capítulo 5, só um pouquinho no versículo 16, o Senhor diz assim, quando está tratando acerca dos discípulos como sendo a luz do mundo, né, ele diz: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. E é interessante como que a mudança aqui é a finalidade, veja, para que eles vejam as vossas boas obras. O ponto aqui não é que os homens não vejam o que nós estamos fazendo necessariamente, né? Mas qual é a motivação do meu coração? O que eu desejo é ser visto pelos homens, né? E aqui o texto está dizendo, com o fim, né, 16, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. A finalidade é para que veja. A finalidade aqui não é para que eu receba o resultado do meu trabalho. Ele diz, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. O objetivo, então, é a glória de Deus. É fazer o que deve ser feito com o objetivo de glorificar a Deus. Aqui no texto, voltando para o nosso capítulo 6, verso 1, ele diz, então, guardar de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai celeste. Interessante, né? Porque, lembra, irmãos, de outra sorte não tereis galardão do vosso Pai celeste. Por que você não terá galardão? Por que você não receberá do Senhor? É importante apenas nós fazemos uma rápida reflexão sobre o que é galardão aqui no texto. Não entendo galardão como mérito, né? Eu fiz alguma coisa, então eu mereço aquilo. Não, então, muitas das expressões usadas nas Escrituras como o que você vai receber, o galardão, aquilo não é a causa de você fazer, mas é um incentivo, o Senhor está dando motivação ao seu coração para fazer o que deve ser feito. Em segundo lugar, né, você não pode imaginar que alguma coisa que você vai dar a Deus não tem entregue a você. Deus manda você crer, você tem que crer em Deus. Mas a Bíblia diz que a fé é dom de Deus. Veja, você precisa crer, mas a sua fé ela é dada por Deus. Você tem que se arrepender dos seus pecados, mas a Bíblia diz que é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Entende? Então não há nada que você entregue a Deus que não tenha primeiro recebido dele. Essa é uma linguagem bíblica muito clara. Não há nada que nós possamos dar a Deus que primeiramente não tenhamos recebido do próprio Deus. Dessa maneira, né, então a recompensa ela não tem o caráter inequívoco de que você vai receber como fruto do seu mérito. Então a gente pode dizer assim, as obras elas não me levam para os céus, certo? Mas nós não entraremos nos céus sem fazermos aquilo que agrada a Deus, certo? Então elas não me levam para o céu, mas sem elas
nós não podemos dizer que somos filhos de Deus e, consequentemente, não entraremos no reino dos céus. Outro elemento interessante que assim eu gosto também de escrever é que as nossas boas obras, ou aquilo que fazemos como cristãos, é como um fruto de uma árvore. O fruto de uma árvore é a declaração de que aquela árvore está viva. O fruto da árvore não é o fundamento da vida da árvore, é a declaração de que a árvore é viva. Certo? Então, é importante entender que você não dá frutos como fundamento da tua redenção, do teu benefício, mas como fundamento da graça, da bondade de Deus. Dessa forma, aquilo que você entrega a Deus, ela não visa recompensa em termos de redenção, em termos de dizer, eu vou receber do Senhor salvação porque fiz boas obras. Isso é um grande equívoco, né? Lembre-se que aqui ele está dizendo, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Aqui a imagem é exatamente outra. Não é de um patrão exigindo de um empregado. É um pai insistindo com seu filho a obediência. Insistindo ao seu filho a obediência. Para que ele faça a vontade dele. A linguagem é totalmente outra. Tá certo? Então, só entendido um pouco esse aspecto, a gente pode avançar ainda na compreensão do que significa aqui no texto exercer justiça, a vossa justiça. No verso 2, né, ele diz assim, quando, pois, deres esmola, e aqui a esmola então está ligada a fazer justiça, né, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Mais uma vez, para serem glorificados, para receberem glória, para serem reconhecidos por quem? Pelos homens. O que eles fazem? Eles querem ser vistos, notados. A glória que eles querem receber, né, ela não cabe a eles, ela é dada a Deus. Lembre-se do texto que nós lemos de Mateus 5. Para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Aqui, para serem glorificados pelos homens. E aqui, entende, irmãos, eles recebem o que pertence a Deus. Eles recebem o que pertence a Deus. O que pertence ao homem? Pertence ao homem a ordem de socorrer o necessitado. Pertence ao homem o conceito de piedade e de misericórdia. Pertence ao homem, e aqui o homem que teme a Deus, né, a percepção clara de que aquilo que ele tem é fruto da graça de Deus. E que o propósito pelo qual você tem as coisas que Deus te deu, fruto do teu trabalho, do teu esforço, não pode simplesmente ficar circunscrito a você mesmo. É uma ordem que deve seguir adiante. Você precisa socorrer o pobre. Veja que Paulo lá em Efésios no capítulo 5, no capítulo 4, melhor dizendo, verso 24 a 28, particularmente no 24, ele vai dizer assim, né, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para ter com que socorrer ao necessitado. Veja, ele coloca como propósito último, né, do seu trabalho o socorrer ao pobre, ao necessitado. Então é isso que pertence a você. Isso significa que você precisa compreender que nada que você tenha é fruto da tua própria justiça. Né? Por mais que seja fruto do teu trabalho, uma prova de que é dado por Deus, o próprio Deus determina como você deve usar. E socorrer ao pobre é um princípio inequívoco da revelação. E é isso que nós deveríamos nos deter. Não na glória do que fazemos, porque a glória é para Deus, não para nós. O problema é que quando você faz o que os fariseus e hipócritas estão fazendo aqui, eles estão buscando a glória para si. E, consequentemente, eles estão dizendo, eu sou melhor do que os outros. O que eu ganho é fruto da minha força, simplesmente. Não depende de Deus. Por isso, a glória não pode ser dada a ele. Consequentemente, isso aprofunda a questão quando entra na própria conceito de salvação, quando você não compreende que aquilo que você tem redentivamente é fruto da graça e da bondade de Deus, é fruto do trabalho de Cristo. Quando ele terminou o seu trabalho, ele deu o seu trabalho aos miseráveis pecadores como eu e você. Nós deveríamos seguir dessa maneira. Se o nosso coração com humildade entendesse isso, tudo que fizéssemos na direção de socorrer ao necessitado, teria como objetivo inequívoco a glória de Deus.
porque o que eu tenho pertence a Ele, a glória dele, e o que eu dou, o que eu devolvo, e como eu socorro ao pobre, é fruto da minha obediência àquele que me deu todas as coisas. Então a glória do início ao fim é dele, e aquele que recebe também a graça, a bondade, a misericórdia de Deus, assim como eu recebi, não sendo digno, recebi da parte dele vida eterna, salvação. Eu vou dar ao que não tem, socorrer ao que não tem, da maneira que eu reflito o evangelho de Cristo. Então a glória do Senhor vai ser vista, vai ser percebida nesse contexto. Certo? E aqui, só repetindo o versículo, irmãos, quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, né, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. E aí vem o resultado. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Qual foi a recompensa, irmãos? A glória que nós recebemos dos homens, que era para ser dada a Deus, ela não tem sabor de vida, mas de morte. Segundo, ela é passageira. Ela dura até a primeira crítica que nós recebemos das mesmas pessoas que nos glorificam. Terceiro, eu recebo aquilo que eu quero. Quem determina o que eu vou receber sou eu mesmo. Quem determina o quanto eu vou receber sou eu mesmo. Porque eu quero receber o louvor dos homens. Então o que eu faço? Eu trabalho para que os homens vejam e me louvem. E é essa a intenção natural do homem. A recompensa já foi dada. Já foi dada. Agora, o Senhor Jesus Cristo, né, instruindo os discípulos, diz o que eles não devem fazer, agora vai dizer o que eles devem fazer. Tu, porém, aí aqui é interessante, né? Tu, porém, ao dares a esmola, ignora a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Uma coisa interessante, a maneira como o Senhor instrui, como é importante, irmãos, fugir da hipocrisia. E o Senhor, Ele nos ensina a fugir da hipocrisia na oração. Quando Ele vai dizer, entra no teu quarto, tu e teu pai em secreto. Quando você vai jejuar, não saia com o rosto desfigurado. Porque a glória você vai receber na hora, você está jejuando. Pronto, recebeu a glória. Agora ele diz, quando você der esmola, ignora a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Não torna conhecido isso. Porque é impressionante o ponto aqui, irmãos, me parece que o conhecimento aqui, não é um conhecimento senão a glória de fazer alguma coisa cujo objetivo é revelar a minha própria bondade. Porque em outro momento eu preciso que as pessoas vão ver o que fazemos para que eles glorifiquem ao Pai. Mas só que a motivação do meu coração, em hipótese alguma, é fazer com que as pessoas vejam a minha bondade, mas glorifiquem ao Pai que é bom, que me deu a vida, que me deu o sustento e que me instrui como eu devo gastar o meu dinheiro. A razão pela qual eu dou esmolas, ou porque eu ajudo o necessitado, é porque eu fui alvo dessa graça. É porque eu recebi quando não merecia. Quando eu era pobre, cego, nu, mudo, incapaz de falar, de ouvir, coxo, ou não tendo onde morar. O Senhor me pegou, me trouxe, me restaurou. Essa descrição, ela busca em todo ato a glória daquele que me concedeu todas as coisas.
a ponto do fato de eu dar alguma coisa a alguém é fruto da bondade daquele que me concedeu vida para trabalhar. Fazer conhecer, né, a tua mão esquerda que faz a tua direita, esse conhecimento aqui, esse saber, não é? Porque ele diz assim, ignora, porém ao dares esmola, ignora a tua mão esquerda, o que faz a tua mão direita. E é porque, e aí usando essa linguagem, não é? Veja, irmãos, eu preciso não fazer conhecido isso. Eu preciso não é isso que eu quero fazer conhecido. O que eu faço, qual é a minha bondade, os meus atos de bondade, mas por meio do que eu faço, glorificar a Deus. Glorificar a Deus. Isso é impossível de avaliar, porque isso trata do coração do homem. É só Deus que vai julgar isso. O Senhor diz, hipócrita. O problema, e você sabe do seu coração, né? E se aquilo que você busca, aquilo que você quer, é o reconhecimento dos homens, você não vai fazer ignorar, você vai fazer conhecido o que você faz. Veja como é natural no nosso próprio coração. A gente procura uma oportunidade de contar uma história para falar o que nós temos feito de bem para o outro. E o objetivo, né, dessa maneira de ser é apenas ser reconhecido como alguém que faz o que é bom. Por que eu tenho que ignorar? Porque quem precisa saber? Verso 4. Para que a tua esmola fique em secreto, e o teu pai que vê em secreto te recompensará. O dar em secreto, irmãos, não é nunca ninguém saber o que você faz. Mas você busca uma única coisa: a recompensa daquele que vê em secreto. O aspecto externo que eu tenho de lutar contra isso é a discrição. É ajudar. Eu sempre costumo dizer na igreja que a melhor maneira de um crente ajudar outro irmão pobre na igreja é via junta diaconal. É a melhor maneira de ser feito. Essa é a melhor maneira de não tornar conhecido e não tornar dependente o irmão, nem mesmo criar um vínculo de subserviência que pode acontecer. A melhor forma, se há algum irmão necessitado na igreja, né, e eu gostaria de ajudá-lo, eu vou então até a junta diaconal, vou ao conselho da igreja, ao pastor, aos presbíteros, aos diáconos da igreja, e digo, irmãos, eu gostaria de ajudar aquele irmão, e eu vou diretamente a quem é responsável, e eu vou dar uma oferta específica, e aí quem dá a oferta é a própria igreja. Então não é o indivíduo que deu a oferta, ele deu por meio da igreja. É a forma mais sábia, mais sadia de você lutar contra as questões íntimas do seu coração. Contribuir, dar dízimo, ofertar, e quando quiser ajudar o irmão necessitado, especificar a oferta. Essa oferta eu queria dar para o irmão, tal, e então a junta diaconal fará chegar esse dinheiro nas mãos do irmão, como a igreja verdadeiramente, porque esse é o trabalho da igreja. E você vai ver a luta no seu coração com o desejo de querer ser reconhecido. Mas aí o Senhor está te ensinando a matar a hipocrisia, a lutar contra a hipocrisia. Para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. O que ele tem para ti, você não pode receber essas bênçãos nessa vida, mas certamente na vindoura. Você pode não ter todas as coisas nessa terra,
mas certamente nada te falta. E o Senhor nos suprirá não apenas hoje, mas para sempre. Porque o dar a esmola não é com o objetivo de ganhar a recompensa. O dar a esmola, ou socorrer o pobre, o objetivo único é a glória de Deus. É fazer o Senhor conhecido. Eu sou ignorado e Ele conhecido. O como faço trará bons frutos ao meu coração. Porque é só você perceber como naturalmente nós não somos assim. Há um trabalho na igreja, as pessoas vão ajudar na igreja de uma forma ou outra, e se o pastor lá na frente agradece às pessoas que ajudaram e esquece o nome de algum irmão, aquilo vira uma mágoa tão grande. Tristeza, depois virar rancor no coração. Porque o que eu queria não aconteceu. Eu fiz para ser reconhecido. Eu fiz para ser notado. Eu não me satisfaço em ser visto por Deus. Isso vai afetar a minha vida como um todo, irmãos, em todos os aspectos. Orar em secreto. Você entende? Porque naturalmente nós, aqui, todos nós, irmãos, não estou apontando o dedo para ninguém, todos nós. Nós oramos em público com frequência. Nós oramos em oração até familiar com frequência. Mas nós temos dificuldade de fechar a porta do quarto, sozinhos, e orar ao Senhor. Porque é mais fácil ser visto pelos homens do que ter certeza que só Deus está me vendo. Por que é importante? Qual a razão disso? Porque a minha satisfação está nele. Em ser visto por ele, ser conhecido por ele, ser notado por ele. Interessante que essa questão de conhecimento e ignorância ela vai levar até o fim da sequência do texto. Lá no capítulo 7, vocês vão ver como é sério ser conhecido por Deus e não ser conhecido por Ele. E eu encerro pedindo a você que abra a Bíblia comigo no capítulo 7 de Mateus, por favor. E você vai ver nos versículos, nos últimos versos do capítulo 7, deixa eu pegar 21 até o 23, diz assim, Mateus 7, 21 a 23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Entenda, a vontade do nosso Pai, a vontade de Deus, irmãos, é que façamos a vontade com sinceridade de coração. Muitos naquele dia hão de dizer Senhor, Senhor. Né? E aqui é a oração de alguém que sabe orar, que invoca o nome de Deus com aspecto externo de uma boa oração. Porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Não sei quem são vocês. Vocês socorreram o pobre para serem vistos. Vocês oravam para serem notados. Vocês jejuavam para serem conhecidos dos homens. Vocês praticavam a iniquidade. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Nunca vos conheci. Ignore a sua mão direita o que faz a tua esquerda, para que o teu Deus te veja. Anseie ser conhecido por Ele, ser visto por Ele, de servir para Ele, de trabalhar para Ele. E fuja, irmãos, fuja da hipocrisia. Fuja da hipocrisia.
porque a hipocrisia arruinará a nossa alma para sempre. Por isso, o nosso pastor Jesus Cristo, no Sermão do Monte, nos ensina: cuidado. O mandamento diz: não adulterarás, mas aquele que olha com olhar impuro comete adultério. O mandamento diz: não matarás, aquele que odeia seu irmão é assassino. Cuidado com as motivações do seu coração, porque o Senhor julga as intenções do nosso coração. Deus abençoe, irmãos, e nos ajude a servirmos uns aos outros com o objetivo de sermos conhecidos por Deus e conhecermos mais de Deus, e assim refletirmos o amor de Deus no cuidado para com os nossos irmãos. Seja essa a nossa vontade e o desejo da nossa alma. Deus abençoe a todos os irmãos.